Então, pessoal, chegou um momento super especial, super importante. Eu queria estar convidando aqui o nosso amigo, pastor João Bandeira. Ele vai estar trazendo uma palavra de Deus para a tua vida, uma reflexão da palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no coração dele, para a tua vida e para as nossas vidas também. Seja abençoado aí pela palavra do nosso querido amigo, pastor João Bandeira. Amém? Glória a Deus, muito boa noite para você que está nos assistindo em sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Tenho certeza que a presença do Senhor está te alcançando através dessa live. Quero ser muito grato a Deus por essa oportunidade, estar aqui nessa noite com essa galera top, J3, uma galera que Deus tem colocado aí na nossa direção. Nós louvamos muito a Deus pela vida dessas pessoas. São homens de Deus, uma galera abençoada. E eu louvo muito a Deus por fazer parte desse grande projeto, né? Nós louvamos ao Senhor pela tua vida que está em casa aí, que por trás desse trabalho tem toda uma equipe de som aqui, sonoplastia, aqui Data Show, tem toda uma equipe trabalhando aqui para que você possa ser alcançado aí na sua casa. Uma galera abençoada, já foi relatado aqui, mas eu quero ter a honra e o prazer de relatar. Está aqui meu maestro Douglas, Mana Michel, está lá atrás na bateria o Everton. Pessoas de Deus, que Deus tem colocado aí para caminharmos juntos nesse tempo de música. Está ali meu amigo Luquinhas, esse é o maestrinho, filho do maestro. Que Deus possa abençoar a sua vida. Onde quer que você esteja agora, se você puder pegar a sua Bíblia, é uma palavra muito rápida, primeiro não demorar nessa palavra, é apenas uma reflexão para nós nessa noite. Mas se você pode fazer uso da tua Bíblia onde você estiver agora, eu convido a você a abrir a sua Bíblia no segundo evangelho do Novo Testamento, a saber, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler somente um verso. É um texto extremamente conhecido na nossa área de pregação. Você com certeza já leu esse texto, é conhecedor dessa história, já ouviu ministrações sobre essa palavra, mas eu quero poder dividir aqui essa palavra com você nesse momento de reflexão. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 51, somente a parte A, eu quero ler com você, do Evangelho de Marcos, capítulo 6, no verso 51, somente a parte A desse verso, que diz assim: E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou. Eu vou repetir para que você possa gravar a nossa leitura. Marcos capítulo 6, verso 51, a parte A desse verso diz assim: E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou. Falar de Jesus é muito maravilhoso, porque Jesus, ele traz para nós ensinamentos maravilhosos. Durante 3 anos e meio de ministério terreno, ele fez grandes coisas, realizou grandes milagres. E como não lembrar de um homem que deixou marcado não só a sua geração, também como a nossa geração no século 21. O capítulo 6 do Evangelho de Marcos, ele relata pelo menos 4 histórias muito importantes. Aqui estava bem recente
a formação dos 12 apóstolos. É aqui que Jesus também, ele vai dar uma direção aos 12, dividindo em 6, mandando 2 em 2 pregar o evangelho, lhes dando poder e autoridade. Também é nesse mesmo capítulo que nós vemos que João Batista, o primo de Jesus, ele vai ser assassinado brutalmente. E por esse episódio do assassinato de João Batista, a Bíblia fala que Jesus, ele vai precisar se retirar um tempo. Os discípulos estão vindo de uma caminhada de evangelismo. E ao voltar para se encontrarem com Jesus, eles têm uma notícia não muito agradável. A notícia era que Jesus acabara de perder o seu primo de uma forma tão brutal. É muito importante lembrar que Jesus, antes da sua morte e da sua ressurreição, ele era 100% homem, J3. Ele sentia a dor que nós sentimos. Ele sentia as decepções que nós sentimos. O frio que nós sentimos, ele também sentia. A fome que algumas pessoas estão vivenciando nesse tempo de crise, ele também sentia. E por esse motivo, a mensagem que chega até Jesus é uma mensagem muito pesada. Ele acaba de ouvir que o teu primo João, o Batista, havia perdido a sua cabeça por conta da pregação do evangelho. A Bíblia diz que por esse motivo, ele convida os seus discípulos a saírem um pouco de cena, irem para um lugar mais isolado, para que pudesse ter um tempo de descanso. Marcos também diz, no capítulo 5, no verso 31, que Jesus, ele nem tinha tempo nem para comer. Mas o que me chama a atenção é que ele sempre tinha tempo para orar. As maiores decisões que Jesus tomou foram debaixo de oração. A escolha dos 12 discípulos foram debaixo de oração. A oração, ela é uma direção para a nossa vida. A oração nos dá visão. A oração nos orienta o que devemos fazer. E principalmente no momento tão difícil que o Brasil, que o mundo inteiro está enfrentando, a oração nos ensina a tomar decisões. Por isso que Jesus, ele não abria mão da oração. Porque a vida do ser humano é tomada de decisões. E quando nós tomamos decisões por conta própria, 100% vai dar errado. A Bíblia fala que Jesus aqui nesse texto, ele vai dar um descanso para os seus discípulos. Ele vai querer esfriar a sua cabeça daquela notícia da perda do seu primo. A Bíblia fala que eles entram no barco e procuram um lugar deserto. A palavra deserto aqui nesse contexto não é o deserto geograficamente falando, o deserto de caminho de Jerusalém, não. O deserto aqui é um lugar isolado. Jesus precisava recompor as suas forças mentais, as suas emoções e recompor o seu espiritual. Há momentos que o próprio Deus, ele cria situações para nos tirar de cena, para que nós possamos nos fortalecer em alguma coisa. A Bíblia fala que a multidão percebe que Jesus,
ele havia entrado no barco com os discípulos. E Jesus vai se referir a essa multidão como ovelhas que não tinham pastor. Por isso que o deserto aqui nessa palavra empregada não é o deserto geograficamente que nós conhecemos. O deserto que o povo de Israel passou 40 anos, não é esse deserto. O deserto aqui é um lugar isolado, porque Jesus precisava se recompor para voltar às suas atividades. Nesse tempo de paralisação que você está vivendo, é o tempo de você recompor as suas forças. Nesse tempo de paralisação que a tua família está vivendo, é um tempo de você rever alguns valores que possam ter perdido ao longo da sua caminhada. Você como pai, você como mãe, você como filho. Esse tempo de isolamento é um tempo, sim, de reflexão que nós precisamos ter, para quando isso acabar, a gente se torne pessoas melhores. Eu preciso aprender alguma coisa no meio dessa crise. Eu preciso aprender alguma coisa no meio dessa tempestade. Eu costumo falar uma palavra muito real. Quando você passar por uma dificuldade, não pergunta por que eu estou passando por isso, mas pergunta para que eu estou passando por isso. Qual é o objetivo de eu passar por isso? Qual é a finalidade de eu enfrentar esse problema? Porque Romanos capítulo 12, verso 28 vai dizer que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não fala alguma coisa aqui, ele fala todas as coisas. Ou seja, tanto a parte de fartura coopera, quanto a parte de escassez também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que ele chega ao lugar determinado com seus discípulos. Só que quando ele pisa em solo, a Bíblia diz que a multidão já o esperavam. Jesus aqui, ele está fragilizado, ele precisava de um tempo a sós. Os discípulos estavam cansados, porque fizeram a missão, a primeira missão, sem a presença de Jesus. Aí eu aprendo com esse texto o seguinte: Deus isolou algumas pessoas, porque muitas das vezes nós ficamos dependentes de muita gente na parte espiritual. E Deus está dizendo para mim e para você, quando o véu do templo foi rasgado, nós não precisamos de mais de intermediário para tocar o coração de Deus. O véu do templo foi rasgado para qualquer pessoa humilde de coração a chegar na presença do Senhor. Tu não precisa do templo para sentir a presença de Deus. Tu não precisa de som para sentir a presença de Deus. Eu sinto a presença dele aqui nesse lugar. Tu não precisa de multidão para sentir a presença de Deus. O véu do templo foi rasgado, não para que nós entrássemos lá dentro, mas para que a presença que estava lá dentro saísse de lá e entrasse dentro de nós. Você pode adorar o Senhor na tua casa com a gente? Você pode levantar as suas mãos para o alto e sentir essa presença na tua casa aí? Você pode levantar as suas mãos ao alto e começar a adorar o nome do Senhor. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite:
O Brasil está enfrentando um tempo de crise e que eu e você fomos pegos de surpresa. Mas essa pandemia já estava no calendário de Deus, porque Ele não perde o controle de nada. Deus não perde o controle de nada. Ainda que eu e você percamos o controle, mas Deus não perde o controle. Ele tem o mundo na palma da mão dele, e o nosso nome está escrito na palma da mão dele. Isso é uma indicação de que todas as vezes que Deus estende a sua mão para abençoar o Brasil, Ele se lembra de mim, se lembra de você, porque o nosso nome está gravado na palma da mão de Deus. Não podemos ter o nosso nome em outdoor, não podemos ter o nosso nome nas maiores eventos do mundo, não podemos ter o nosso nome nas redes sociais, mas o nosso nome está escrito no livro da vida e na mão de Deus. E isso nos basta. Tem muita gente procurando fazer fama aqui na terra. Tem muita gente procurando deixar legado aqui na terra. A maior marca que você pode deixar aqui na terra, quando você partir, é uma lembrança de que você era um homem de Deus e uma mulher de Deus. Caminhando para o final, a Bíblia diz que a multidão está aguardando Ele. E Ele então não vai se limitar ao seu cansaço. Ele não vai se limitar à sua dor emocional pela perda do seu primo. A Bíblia fala que Ele começa a ensinar a multidão. E isso é pela manhã. E quando o sol está se pondo, a Bíblia diz que um dos discípulos, eu quero crer que Pedro aqui era o mais ousado, era o mais determinado. Ele vai chegar até Jesus, Douglas. Vai falar: mestre, o sol já está se pondo. E esse povo está aqui desde amanhã. Manda esse povo embora, para que eles vão para as regiões próximas e comprem comida para se alimentar. Aí Jesus responde a pergunta de Pedro, dizendo: olha, dá-lhe voz de comer a multidão. Pedro olha para a tua condição física e humana e fala: Senhor, nós não temos dinheiro para isso. Como poderíamos alimentar essa grande multidão com apenas 200 denários de dinheiro? Não é nada para essa tamanha multidão. Aí Jesus, Ele fala assim: olha, procura saber o que é que tem no meio do povo. Aprende uma coisa com essa palavra aqui. Para que aconteça a multiplicação de alguma coisa, precisa existir alguma coisa. Não tem como multiplicar aquilo que não existe. A Bíblia fala que a resposta é: mestre, só tem 5 pãezinhos e 2 peixes. Aí Jesus, Ele manda que a multidão ficasse toda em fileira, assentado de 100 e de 50. Ele pega o cesto, levanta aos altos e dá graça a Deus. Naquele momento iria acontecer um grande milagre. Eles pegam 12 cestos e começam a servir a multidão. A Bíblia menciona 5.000 pessoas, sem contar mulheres, crianças e velhos. Todos são alimentados. E o texto diz que ninguém queria comer mais, porque estavam totalmente satisfeitos. E ainda sobraram 12 cestos, com muita fartura. O que você tem em casa aí para Deus multiplicar nessa noite? Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua ousadia nessa noite?
para que o milagre aconteça. Não tem como viver milagre se não tiver um pouco de ousadia, um pouco de fé. Não tem como viver a lei da multiplicação se eu não tenho nada para ser multiplicado. É para você pensar agora, refletir nessa palavra. O que você tem para ser multiplicado? O que a tua família tem para que Deus possa multiplicar? Nós fechamos no texto que lemos. Que Jesus agora ele fala a segunda ordem. Ele fala, olha, sobem no barco e vão para o outro lado, a Betsaida. É interessante que aqui ele não pede, Michel ele não pede aqui, ele dá uma ordem. E ordenou-lhes que subissem no barco e passassem para o outro lado. Que ele, Jesus, iria despedir a multidão. A Bíblia diz que os discípulos não têm uma segunda opção, senão aquela ordem. Eles sobem no barco e vão em direção à cidade de Betsaida. O texto diz que o mestre então, depois de alimentar o povo espiritualmente, depois de saciar a fome do povo fisicamente, ele vai despedir a multidão. Depois da multidão dispersa, ele sobe ao monte para orar. E nesse momento o barco está em direção a Betsaida. Passar para o outro lado aqui é como se Jesus estivesse falando para os discípulos, olha, eu vou fazer você mudar de fase. Passe para o outro lado. Passe para o outro estágio. A ordem aqui era viver um novo estado, uma nova fase. Essa era a palavra aqui. Só que no meio do caminho a Bíblia diz que uma grande tempestade se levanta. Quando o barco estava no meio. Só que a Bíblia diz que Jesus está orando. E o texto diz que ele vai chegar próximo aos discípulos, perto da 4ª vigília. A noite para os judeus era dividida em 4 vigílias. Das 6 da tarde às 21, uma vigília. Das 21 à meia-noite, a 2ª vigília. Da meia-noite às 3 da manhã, a 3ª vigília. Das 3 da manhã às 6 da manhã, a 4ª vigília. E a Bíblia diz que ele vai se aproximar próximo ou perto da 4ª vigília. Alguns estudiosos vão dizer que era entre 4 e 5 da manhã. Isso nos dá a entender que eles estão em dificuldade aproximadamente 9 horas. Jesus também estava orando aproximadamente 9 horas. E quando no meio da oração a Bíblia diz que ele viu os discípulos em dificuldade. A oração ela abre a nossa visão. Quando nós mantemos uma vida de oração, nós passamos a enxergar, nós passamos a ver aquilo que nós não víamos antes. É interessante falar que Jesus não está presente no local, mas a oração fez ele enxergar a dificuldade que os discípulos estavam enfrentando. Segundo ponto que eu aprendo com a oração nos dá direção, porque ele teve visão para ver a dificuldade, mas teve direção para chegar até os discípulos. O texto diz que ele vem caminhando sobre as águas. A palavra sobre denota aquilo que está por cima. Ele vem caminhando por cima das águas. Só que nesse momento os discípulos estavam tão apavorados, estavam tão desesperados, que ao verem uma pessoa caminhando sobre as águas,
O desespero não deixou perceber que era Jesus. E existem momentos que nós passamos de tamanho desespero que não nos deixa enxergar que Jesus está vindo na nossa direção. Existe um momento que eu e você enfrentamos problemas grandiosos que não nos deixa enxergar nem perceber que o problema que está nos atormentando, Jesus está vindo caminhando por cima dele. O desespero é tão grande que eles começaram a gritar, começaram a ficar desesperados. E a Bíblia disse que eles pensavam em ser o quê? Um fantasma. Quando Jesus percebe, J3, que o desespero deles, eu fecho aqui agora, iria fazer eles tomar uma atitude precipitada, ele se manifesta. Porque Jesus, Everton, ele nunca chega atrasado e nem adiantado. Ele chega na hora certa. Por que o desespero aí na tua casa? Por que o desespero? Ele não está atrasado e nem adiantado. Abra a tua visão espiritual agora e perceba que Ele está caminhando no meio desse problema contigo. Abre a tua visão espiritual agora e perceba que nesse tempo de Covid-19 está caminhando pela cidade, mas Jesus também está caminhando juntamente ao nosso favor. E a minha casa e a tua casa não será alcançada antes que essa tempestade nos engula. Jesus está dizendo: abre a tua visão espiritual, eu estou caminhando sobre aquilo que está te dando desespero. É interessante falar que aquilo que estava desesperando os discípulos, Jesus estava caminhando tranquilamente por cima do desespero dos discípulos. Ele grita: sou eu, não tenhas medo. Eu fecho agora no verso 51 que diz: e subindo ele no barco, a tempestade cessou. Jesus, J3, não deu uma palavra, só a presença dele dispersou a tempestade. Por que o desespero? Em ouvir a voz de Deus. Se a presença dele nessa noite dispersa a tempestade que você está vivendo. Por que o desespero em ver as coisas acontecendo? Se a presença dele dispersa a tempestade que está alcançando a tua casa. A Bíblia diz que ele não precisou falar nada, e subindo ele no barco, a tempestade foi embora. Eu entrego o microfone agora, mas libero uma palavra profética sobre a tua família e sobre a tua vida. Se você pode fazer isso na sua casa onde você está, levante não só uma, mas levante as duas mãos para o céu. Eu libero uma palavra profética agora, que está sobre esse altar. Ela vai alcançar a tua casa. Esse desespero que você estava passando, esse desespero sim, que estava tentando tomar conta da sua alma, Jesus está vindo aí e está pisando em cima dessa tempestade. Não tome atitude precipitada, não pule fora, não saia do barco, porque a presença de Jesus vai acalmar essa tempestade. Que você receba essa palavra nessa noite. Erga a sua cabeça nessa noite, se coloca de pé nessa noite. Deus não fez você de cabeça abaixo. Deus não fez você uma pessoa para ficar esmorecendo por qualquer coisa. Deus te fez um campeão e uma campeoa de Deus. Que você possa receber essa palavra nessa noite, porque a presença do Senhor vai continuar a falar conosco.
através dos louvores. Eu oro pela tua vida agora e devolvo o microfone para quem é de direito. Até o término dessa mensagem, dessa live de louvor, de adoração, vamos estar aqui. Se você quiser aceitar Jesus, dá um ok aí nessa live. Nós vamos orar pela tua vida no final. Faça um compromisso com Deus, onde quer que você esteja. Se renda aos pés do Senhor, onde quer que você esteja. Porque aquilo que está te perturbando, está debaixo dos pés de Jesus. Aquilo que tira a sua paz, está no controle de Jesus. Feche os seus olhos. Bondoso Deus, eterno Pai, te louvamos pela tua palavra aqui pregada. Te louvamos por essa ferramenta da internet, que tem podido alcançar muitas famílias, muitas vidas. Se alguém ouviu essa palavra, estava vivendo um tempo de desespero, devido à situação atual que estamos vivendo, leva paz para esse coração agora. Leva paz para essa casa agora. Que seja uma noite diferente. Que seja uma noite de intervenção divina. Que seja uma noite onde a tua presença vai eliminar tudo aquilo que vinha tirando a nossa paz. Que seja uma noite que vai ficar marcado para sempre no nosso calendário como a noite da intervenção divina. Porque eu tenho certeza que essa noite nunca ficou esquecida na mente dos discípulos. E eu, como sacerdote de Deus, em cima desse altar, eu libero uma palavra profética agora. Essa noite vai ficar marcada na nossa memória para sempre, como a noite da intervenção divina. Aquilo que tirava a nossa paz está indo embora agora, porque a presença de Jesus está dominando o ambiente onde nós estamos. Que Deus possa abençoar a tua família, a tua casa, a tua vida. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Em nome de Jesus. J3, Deus abençoe vocês.